Como será que está sendo o Dia dos Namorados para você? Tá sendo como você esperava? Você tá feliz no seu namoro, no seu casamento? Se você está solteira, se você está solteira, se você está solteiro, sozinha, sozinho, nesses dias dos namorados 2025, 12 de janeiro de 2025, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Lúcia Machado. Eu quero muito compartilhar aqui com você como foi a minha experiência de namoro, que me levou a estar neste casamento hoje, tão abençoado. Eu gostaria muito de compartilhar isso, para que você também pudesse ter uma experiência maravilhosa, assim como eu tive, estou tendo, tá? Então, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo antes de conhecer meu marido é que eu queria muito casar e ter filhos e ter uma família. Eu tive relacionamentos anteriores que não foram nada felizes e que, inclusive, eu tive relacionamentos tóxicos e que fizeram muito mal pra mim. Provavelmente eu devo ter feito mal a pessoa também, não sei como, mas eu também nem quero saber. Porque a gente acredita muito ao erro ao outro e não a gente. Mas aqui vamos partir do pressuposto de que você tá solteiro sozinha e que é alguém pra se casar, tá bom? Se não for pra se casar, que você quer esse namora, construir uma família, você pode dar tchau e ir pra outro vídeo, porque esse vídeo aqui não é pra você. Esse vídeo é pra você que quer um namoro, porque você quer um relacionamento, você quer uma família, você quer um casamento, um relacionamento saudável e feliz. Então, inicialmente, eu quero dizer que o esforço vai partir de você, porque foi assim que aconteceu comigo, tá? Eu orei muito a Deus, eu pedi muita direção de Deus e não foi nada fácil. Mas eu vou te dar aqui algumas estratégias que talvez possam encurtar o seu caminho, tá bom? Porque eu tive que ir aprendendo ao longo do tempo e colocando isso em ação. Pra você que é menina, pros meninos eu não sei como vai ser, mas fica aí se você é menino, porque de repente serve alguma dessas coisas que eu vou falar aqui pra você. Mas eu vou dizer pra meninas, pra mulheres, porque parte da minha experiência, tá? Eu já tinha mais de 30 anos, na verdade eu tava com mais de 30 anos, eu queria muito ter filhos, então eu queria estar num relacionamento pra que eu pudesse ter filhos. E eu não conseguia. Então eu tive... não me fechei para nenhuma pessoa e eu fiz um propósito com Deus de ficar 1 ano sem beijar. Eu ouvi isso de um pastor que eu seguia, eu ainda sigo, aprendo muito com ele, aprendi muito com ele, mas ele contando o testemunho de uma menina, a menina não estava, mas ele contando que recebeu o relato da moça e de uma situação ruim que aconteceu na vida dela e que ela... resolveu fazer um propósito com Deus de ficar 1 ano sem beijar. E eu achei que aquilo era pra mim, tomei pra mim e fiz. Então, nesse período, eu não me fechei para conhecer as pessoas. Durante aquele período, eu estava, sim, conhecendo as pessoas, me abrindo para conversas, disposta a conhecer as pessoas e orando muito a Deus, para que Deus me mostrasse o coração dessa pessoa, que eu estivesse naquele momento conhecendo ou conversando, para que Deus me mostrasse o coração. E muitas pessoas legais eu conheci, e que não era o momento, claro, a gente não poderia ter relacionamento, mas muitas outras foram livramentos. E eu sei disso agora, né? Muito tempo depois que eu fui entender que aquelas pessoas foi Deus que me livrou delas naquele momento. Mas enquanto você está na situação, você não tem discernimento. Então eu orava e pedia a Deus para me mostrar o coração das pessoas. E muitas vezes nós... naturalmente vamos querer sempre pessoas bonitas, sabe? Que você olha e fala, nossa, que bonito. Mas a Bíblia diz que a beleza a formosura é enganosa e a beleza é passageira. E de fato isso é verdade, porque as pessoas não vão se manter sempre lindas e maravilhosas. Se você é uma Gisele, parabéns pra você, mas eu não sou. E acho que a maioria também não, né? Então... de fato, a gente precisa conhecer quem é aquela pessoa que está ali dentro, não só o físico, né? O que ela é além daquilo. E ao longo desse período eu fui conhecendo as pessoas e, de fato, eu não beijei, eu não fiquei só 1 ano sem beijar, tá? Eu fiquei mais de 1 ano, eu me perdi, depois eu só contei até 1 ano. Depois de 1 ano, eu não sei mais quanto foi.
O fato é que, no primeiro momento, eu não consegui. Infelizmente, da primeira vez eu não consegui. Eu fiquei 9 meses somente e eu me entristeci muito, 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 muito. Foi muito difícil para mim, porque eu me sentia muito triste e eu achava que Deus estava muito triste comigo. Eu pedi muito perdão a Deus, foi muito sofrido, mas aí eu comecei novamente. E nesse período em que eu comecei novamente, eu aprendia. Estava sempre buscando a Deus, aprendendo com mulheres de Deus, aprendendo coisas novas, aprendendo como ser uma esposa, como ser uma mulher de Deus. E o Senhor foi me moldando, foi me mudando, o Espírito Santo, muitas coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo porque, né, é muito curto, mas a ideia aqui é dizer, olha, esteja buscando a Deus. Primeiro, você busca a Deus e se enche dele. E se sente bem e bonita e completa e pede para Deus. Se for da vontade dele, e eu acredito que porque o Senhor quer, né, que sejamos famílias. E a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele criou todas as coisas e criou o homem, e ele disse que não é bom que o homem fique só. Isso está lá em Gênesis. E Deus fez a mulher para Adão. E eu creio que o propósito do Senhor para nós é família. Ele não quer nos deixar sozinhos, nem eu e nem você, que nós fiquemos sozinhos. Mas a nossa carne, né, a precipitação, o desejo, a paixão, a gente quer escolher pelo mais bonito. E se você beijou, isso é um problema. Por que que é um problema? Porque o não beijar é você não ter contato físico, não ter aquelas reações químicas que fazem você querer ficar mais grudada com a pessoa, grudado com a pessoa. Então, a paixão nos cega, isso é verdade. Quando a paixão nos cega, nós não conseguimos discernir como que é aquela pessoa. Então, é isso. Quando a gente beija, a paixão de fato nos cega, a gente não consegue discernir o que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa. E por isso eu orava muito para Deus, que Deus me mostrasse o coração daquela pessoa. Tanto é que quando eu conheci meu marido atual, eu nunca jamais imaginei em tempo algum que seria ele. E como que eu me identifiquei? Eu tinha feito uma lista. Nos ensinam, né, que deve ser feita uma lista para Deus, mas na verdade essa lista não é. Dizem que normalmente essa lista é para Deus, mas na verdade essa lista também é para nós mesmos, para a gente prosseguir e saber quais são os itens que a gente deve considerar, as características que a gente deve considerar naquela pessoa ou não. Ora, se você colocou na sua lista que não quer uma pessoa que bebe e você sabe que aquela pessoa bebe, você vai descartar. Ah, eu não quero uma pessoa que não seja trabalhadora, que seja preguiçosa, e aquela pessoa se mostra dessa forma, você pula. Próximo. Então, nesse período que eu estava conhecendo muitas pessoas, inclusive quando eu saía para encontrar alguém, eu sempre comentava com uma amiga mais próxima que eu estava indo para uma entrevista de marido. Eles não sabem, é claro, não sabiam, mas toda vez que eu ia sair para conversar com alguém, ou para um jantar, ou alguma coisa do tipo, ou no barzinho, ou no café, eu sempre falava, não, eu tô indo lá fazer uma entrevista para marido, né? Então, ia lá conversar. Você tem que conversar. Conversar, conversar, conversar. E nada de beijar. Então, eu oro para que você encontre essa pessoa que você está procurando, para que você consiga um relacionamento, para que você conheça, para que você forme uma família com essa pessoa. Eu desejo que você seja muito abençoado, abençoada, e que no próximo ano, 2026, você esteja com essa pessoa, tá? E que você construa algo sólido, algo construído que tenha um alicerce como a rocha, que não seja algo construído na areia que rapidamente desaba, com uma força uma força leve, esse relacionamento desabe, tá? Eu desejo toda a felicidade do mundo para você. Casamento é maravilhoso, mas também é difícil. Que você se encha de Deus, que você seja feliz sozinho para conseguir fazer o outro, a outra feliz. E que no próximo ano você esteja com essa pessoa que você conheceu. Ou que se você ainda está em dúvida, se você já conheceu alguém e ainda está em dúvida, ore a Deus. Porque não necessariamente você reconhecerá essa pessoa no primeiro momento. Então, se você tem dúvidas, ore a Deus. Foi assim que eu orei. Porque conhecendo o meu marido, a gente se tornou amigo. E aí eu
comecei a perceber que ele preenchia todos os requisitos. Então, imagina uma lista e que você vai dando check. Eu até peguei a caneta verde de propósito. Você vai dando check, você vai dando check. E daí, à medida que eu ia conhecendo, eu ia vendo que ele tinha exatamente as qualidades. Era como se desse check em cada uma delas. E aí, um dado momento, eu desconfiei e falei, Deus, orei, é claro, Deus, essa pessoa, o meu marido é esse rapaz que eu tô conhecendo agora? E não tinha a menor expectativa, não tinha a menor expectativa sobre ele. Eu conhecia a família, o pai, a mãe, os dois irmãos há muito tempo, mas ele não conhecia, não tinha contato, nunca tive. E a gente morou muito tempo na mesma rua e a gente não se conhecia. E não é exatamente uma avenida, uma rua longa. É uma rua pequena, de bairro, mas a gente não se conhecia. E nesse momento, anos depois, quando a gente voltou para o mesmo bairro, porque as nossas famílias ainda moravam nesse mesmo bairro, a gente se conheceu. E à medida que a gente foi se tornando amigo, conhecendo as coisas que a gente gostava, que a gente admirava, os nossos valores, o que estava mais próximo de nós, foi que a gente foi, né, se aproximando. E em um dado momento eu perguntei para Deus se essa pessoa era a pessoa, porque todas as características batiam, né? Então o Senhor foi nos guiando e a gente foi pedindo direção e assim foi bênção. A gente não sabe, né? Mas a Bíblia diz que os sonhos de Deus para nós são melhores e maiores que os nossos. Então, quando você achar que vem aquela pessoa que é aquela pessoa que está muito parecida você acha que aquele ainda não é. É o próximo, tá? Porque vem algumas coisas para nos enganar. Então, é isso. Eu desejo que você esteja muito feliz e que você encontre a pessoa, ou que você já encontrou, você de fato reconheça que ela é essa pessoa. E é isso que eu desejo para você. Toda felicidade. Bênçãos de Deus sobre a sua vida. Obrigada por você ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo e feliz Dia dos Namorados!